Buenas noches, bienvenido a outra live lunes 18. Hoje, dia 27 de novembro de 2023, outra live aqui para vocês. E na live de hoje a gente vai falar sobre a pronúncia das letras em espanhol. É super importante que você saiba quais são as letras, o nome das letras e principalmente a pronúncia que essas letras têm na língua espanhola. Então eu vou tentar aqui fazer um compilado para você das principais informações sobre a pronúncia das letras em espanhol. Porque é um tema um pouco mais demorado, eu tenho que enxugar as principais informações para passar aqui no tempo que eu tenho de live. Então, eu preciso conseguir falar sobre todas as letras do alfabeto e as pronúncias mais comuns dessas letras. Todas as letras têm variação? Um seguidor me perguntou isso hoje, quando eu abri a caixinha de perguntas. Então, toda semana tem live e toda semana eu abro uma caixinha para que você participe, para que você tire suas dúvidas, para que você faça alguma pergunta relacionada ao idioma espanhol. E a pergunta desse seguidor foi: todas as letras têm variação de pronúncia? Não, não são todas as letras que têm variação de pronúncia de país para país. São algumas. E eu vou contar para você aqui hoje, eu vou ensinar para você aqui hoje nessa live quais são as letras que são as que têm mais diferença de pronúncia. Algumas têm 4 possíveis maneiras de pronunciar, outras têm 3 maneiras possíveis de pronunciar. É isso que eu vou falar para você também na live aqui hoje. Agora, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora no meu canal, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, com 29 anos de experiência na área. Eu já trabalhei em colégios, já trabalhei em universidades, em cursos de idiomas, em empresas, já dei aula particular, já dei aula em grupo, então tenho uma grande experiência na área da educação e na língua espanhola principalmente. E por isso eu desenvolvi a minha metodologia. Eu desenvolvi o meu método de ensino da língua espanhola, que se chama Espanhol Listo. Esse método foi pensado para que o aluno brasileiro aprenda de maneira natural, com foco no conteúdo necessário para que ele se comunique em diferentes situações. O destaque desse curso são as maiores dificuldades e pegadinhas do idioma espanhol com relação à língua portuguesa. Então, esse meu método Espanhol Listo, ele foi pensado e desenvolvido para que o aluno que quer falar espanhol, e não importa para qual situação, então pode ser para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional, ou mesmo para a sua vida pessoal. É para o aluno brasileiro que quer aprender espanhol. Esse curso é voltado para esse público. Então, focado aí nas principais dificuldades que o aluno brasileiro tem na hora de aprender a língua espanhola. Por quê? Porque faz comparações com a língua portuguesa, o que é normal. Quando você aprende um idioma, você vai associar ao idioma anterior que você aprendeu. Então, se você está aprendendo espanhol e é brasileiro, é claro que você vai associar o espanhol ao português. E o espanhol e o português são línguas parecidas, são línguas derivadas do latim, porém não são a mesma coisa. Então, claro que tem estruturas que são iguais ou muito parecidas, mas não são todas que são assim. E é aí que a pegadinha entra, é aí que surge o famoso portunhol, é aí que o brasileiro vai ter mais dificuldades, que eu também tive essas dificuldades quando eu aprendi espanhol lá atrás. Então, com todos esses anos dando aula, com toda essa bagagem que eu tenho, eu consegui desenvolver essa metodologia que eu aplicava nas minhas aulas presenciais, quando eu dava aula presencial, e hoje eu transportei essa minha metodologia para o meu curso online. Então, nos meus cursos online, eu transformo essa metodologia de aula presencial para o digital, para conseguir atingir mais pessoas com o digital. Por isso que eu criei esse canal também. Esse foi um dos objetivos.
e poder alcançar mais pessoas, levar o espanhol para mais pessoas, porque é o segundo idioma mais falado no mundo, é o idioma que vai facilitar a sua vida profissional, vai abrir portas se você quiser estudar em outro país e vai ajudar muito a sua comunicação numa viagem, por exemplo. Se você gosta de viajar, se você quer conhecer determinado país e sabe falar o espanhol, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, seja qual for o seu objetivo, o meu método Espanholisto foi pensado em você. Você que quer aprender, que quer se comunicar em diferentes situações. Agora, se você quer fazer espanhol para alcançar uma certificação, precisa fazer uma entrevista para uma empresa que você deseja trabalhar, você está querendo ser promovido na empresa que você já trabalha e você sabe que para que você consiga essa promoção, um dos requisitos é saber falar espanhol. Algumas empresas exigem um conhecimento de espanhol intermediário ou avançado, dependendo do cargo. Se você vai estudar fora, saiba que eles exigem um conhecimento no mínimo intermediário para que você consiga ler os artigos, produzir textos, compreenda as aulas, consiga se comunicar com os professores, com os colegas, enfim. É no mínimo um conhecimento intermediário. Então, vem conhecer o meu método Espanholisto, que você vai sair dele, quando você concluir o curso, com um conhecimento avançado do idioma. Não vai ser um conhecimento só intermediário. Por isso que é um método voltado para a necessidade que você tiver, seja pessoal, seja profissional ou seja acadêmica. Então, se você gosta da língua espanhola e quer aprender mais sobre o idioma espanhol, você está no canal certo. Aproveita para seguir meu canal, compartilhar esse vídeo e já curtir, porque essa live hoje está muito legal e vai ter muita informação importante aí para você que já está me acompanhando e que está interessado em aprender cada vez mais. O tema da nossa live hoje, então, é pronúncia das letras em espanhol. Sem mais delongas, eu vou começar a falar, porque são muitas letras, muitos detalhes. Eu não vou conseguir passar todos os detalhes aqui para você, por conta do tempo da live, mas eu vou passar os detalhes principais. Claro que no meu curso, nas aulas que estão gravadas, eu consigo entrar mais em detalhes quando eu estou explicando cada letra, porque aí inclusive são aulas um pouco mais longas, essas em que eu falo, por exemplo, sobre o alfabeto, para que você tenha toda a riqueza de detalhes necessária para que você consiga se comunicar e pronunciar as palavras de maneira correta. Por que você precisa saber a pronúncia das letras? Você precisa saber a pronúncia das letras porque a partir daí você vai conseguir ler qualquer palavra de maneira correta. Você vai pronunciar as palavras de maneira correta. Às vezes você nem sabe qual é o significado daquela palavra, mas você vai conseguir pronunciá-la e lê-la de maneira correta se você sabe a pronúncia correta daquela letra. Então vamos começar. Primeiro, começando aí pela letra A, a vogal A. A letra A em espanhol, ela é uma letra que tem o som aberto. Então não existe esse som nasal que existe na língua portuguesa, por exemplo, O nome, por exemplo, Ana, eles não falam Ana, eles falam Ana, Fabiana, Mariana. Esse A é aberto. Cama, mano, Adriana, não é Adriana, é aberto, é A. Então, sempre a letra A vai ter um som aberto na língua espanhola. Atenção. A letra B se chama la B ou la B larga. A letra B tem o mesmo som do português. Então, quando tiver o mesmo som do português, eu não vou ficar falando muito. Eu vou passar para a próxima para focar nas que são aí diferentes, certo? Letra B, então, igual ao português. Letra C. A letra C, na América Latina, ela tem o mesmo som do português, seguida de A, E, I ou U.
sem mudanças. Então, por exemplo, casa, cielo, coça, cerebro. Isso a pronúncia da letra C, seguida de qualquer vogal, na América Latina, todos os países aí da América Latina que falam espanhol. Na Espanha, no espanhol ibérico, a letra C, seguida de A, O e U também. K, co, cu, igual ao português. Agora a letra C seguida de E e a letra C seguida de I, ela tem a pronúncia com a língua aí entre os dentes e um sopro. Então, por exemplo, cerebro, cielo, contaminación. Você coloca a língua entre os dentes e quando você pronuncia essa sílaba, você assopra. É mais ou menos a pronúncia do TH em inglês. Se você fala inglês, se você conhece o idioma inglês, você sabe qual é a pronúncia do TH. TH não tem som de T. O TH em inglês tem esse som soprado também. Então é mais ou menos o mesmo som aí do C seguido de E e do C seguido de I na Espanha. Ah, no país inteiro? Na maior parte da Espanha, mas também não é no país inteiro. Há partes da Espanha que eles falam ceci, como em português. Então na Espanha, casa, cielo, coça, cerebro. Latinoamérica, casa, cielo, coça, cerebro. Outra letra, letra Che. CH, se chama Che. Esse Che tem que ser pronunciado em espanhol. Então eu falo, por exemplo, chico, eu falo muchacho, eu falo mucho, eu pronuncio a letra Che. Eu não posso falar muchacho. Não, é muchacho, sempre, em qualquer país. A letra D. A letra D é igual ao português, porém a letra D seguida de I, ela tem o som interdental. Dientes, dia, Dios. Não é dia, di, dia, Dios, dientes. Certo? D seguida de I. D seguida de A, E, O, U, da, de, do, du. Normal. A letra E em espanhol. A letra E, ela tem o som fechado. Eu acabei de falar, se você está aqui comigo desde o começo, que a letra A tem o som aberto, né? Ana, cama. Agora, a letra E em espanhol, ela tem o som fechado. Se ela tiver acento ou não, o som é fechado. O acento tá ali por uma questão de ortografia, que aí é um tema para uma outra live. Mas não é porque tem o acento agudo que eu vou abrir o som do E. Então, em espanhol não existe E e E. Em espanhol existe somente E. Então, por exemplo, elefante, miércoles, ella es, no se dice ella es o ella es, no, ella es mi amiga. Ella es. O som da letra E em espanhol é sempre um som fechado, nunca aberto, acentuada ou não essa vogal. F, la F, igual português. Foca, fuente, seguida de qualquer vogal, o mesmo som do português, então não vou ficar aqui demorando nessa letra. A letra G, la, re. A letra G, seguida de G, seguida de A, seguida de O, seguida de U, ou seja, Ga, Go, Gu, é igual ao português. Então, por exemplo, gato, gota, gustar, igual ao português. Agora, a letra G, seguida de E seguida de I, ela tem um som do R. O R, esse R que a gente usa aqui no português, o R da garganta. Então, por exemplo, gente, gigante, gigante. O G seguido de E e o G seguido de I, som de R, o R aqui da garganta.
Atenção. Gato, gente, gigante, gota, gustar. Atenção à pronúncia aí da letra G seguida de E G seguida de I. Isso também em qualquer país a pronúncia da letra G vai ser essa, ok? La letra H é a letra H. É uma letra muda, como em português, é uma letra muda. Então a palavra escreve com H por uma questão de ortografia, mas ela não tem som. Então cuidado, você que fala inglês, e a letra H em inglês tem som de R. Então quando você aprender espanhol, não vá associar com o inglês, que é o mais comum de acontecer, porque se você já conhece um segundo idioma e quando aprende o terceiro, você associa com o idioma anterior que você aprendeu. Por isso que eu estou chamando a atenção para esse H, que se você fala inglês, o H não tem o som de R, o H é mudo. Então, por exemplo, hotel, humano, huésped. Quantos huéspedes há nesse hotel? Huéspedes, huésped, singular, huéspedes, plural, hóspede. Bien? Huésped. Escreve com H, mas o som é mudo, como na língua portuguesa. A vogal I, igual ao português. Iglesia, inglês. Não vou demorar aí porque não muda nada, então vamos em frente. Letra J, que em espanhol se chama jota. A letra J, seguida de qualquer vogal, ela tem o som de R, seguida de A, E, I, O, U. Exemplo, Ramon, jerarquia, girafa, Robin, Hugo. Todas as palavras que se escrevam com J no começo da palavra ou no meio da palavra, não importa, ela vai ter som de R. É o mesmo R do G seguido de E e de I, que eu acabei de falar, né? Gato, gente, gigante, gota, gustar. Isso é a letra G. Então, a letra G seguida de E e de I tem som de R. E a letra J seguida de qualquer vogal vai ter som de R também. Então, olha lá. Ramon. Ramon. Ramon é presunto em espanhol. Ramon se escreve com J. Jerarquia. Jerarquia em português é hierarquia. Em espanhol se escreve com J e é uma palavra heterotônica, ou seja, a sílaba tônica da palavra é diferente do português. Jerarquia e hierarquia é outra sílaba que é tônica e se escreve com J, mas é uma palavra que, se você a ver escrita, você vai associar com o português. É parecida. E não é falso cognato, significa a mesma coisa. Porém, a tônica da sílaba é outra, jerarquia. Girafa. Girafa em espanhol se escreve com J e não com G, como em português. Girafa. Escrito com J ou escrito com G, a pronúncia seria R na língua espanhola. Porque o G seguido de I e o J seguido de I tem som de R. Porém, se escreve com J, girafa. Joven. Joven é jovem. Joven. Mi amigo es joven. Bien? Som de R. E jugo. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Suco. Jugo. Jugo, vocabulário usado também no espanhol da América Latina. O espanhol da Espanha, eles falam sumo. Se escreve com a letra Z, que quando eu chegar na letra Z, eu dou mais detalhes sobre a pronúncia do Z na Espanha. Certo, pessoal? Então, Ramon, jerarquia, girafa, Robin, Hugo. O J seguido de qualquer vogal tem som de R. Estão acompanhando aí? Qualquer dúvida, participem da live, escrevam, perguntem, para eu poder tirar a sua dúvida. A letra K. A letra K é uma letra que existe, que consta no alfabeto, porém são poucas palavras que se escrevem com K
em espanhol. Algumas palavras que se escrevem com K, por exemplo, quilo, quilômetro, kiwi. A fruta kiwi, em espanhol é kiwi. Olha aí, outro exemplo de palavra heterotônica, que a tônica da sílaba é diferente do português. Kiwi, kiwi, em espanhol, e escreve com K. Então são poucas palavras que se escrevem com K na língua espanhola, porém é uma letra que está lá no alfabeto, ela não entra e sai, como em português, que tem horas que tem o K, tem hora que tira o K, depois volta o K, enfim, ela tá lá sempre, né? Ok, la L, a letra L, la L, seguida de consoante, ou ao final da palavra ela tem que ser pronunciada. Então, por exemplo, o L seguido de vogal, normal, lado, lindo, Luiz, ok? O L seguido de uma consoante, eu tenho que pronunciar essa letra L. Alto. Não é alto. Eu não puedo dizer mi padre es alto. Não, mi padre não é alto, porque alto é um coche, é um carro, um automóvel, um auto com U. Mi padre es alto, é com L. Então, essa letra L, ela deve ser pronunciada em espanhol. Não tem som de U como em português. E quando a palavra terminar com a letra L, também eu tenho que pronunciá-la. Então, por exemplo, hotel. Não é hotel, como a gente fala aqui, hotel, como se fosse escrito com U. Em português, escreve com L, mas o L tem som de U. Em português, quando o L está acompanhando uma consoante ou quando está no final da palavra, tem som de U. Em espanhol, não. O L tem som de L, simples assim. Alto, hotel. Então, esse L aí você tem que subir a língua. Sobe essa língua lá no céu da boca. Alto, hotel. Ok? Seguindo. Aí a gente chega numa letra que não existe no português. Os dois L's. La L ou la doble L. Gramaticalmente nem é letra, é um dígrafo, mas enfim, isso não interessa pra gente aqui agora, ok? Vamos considerar como uma letra e ela tem 4 maneiras de ser pronunciada. Aí depende do país, depende da região do próprio país, pode haver variações com referente a essa letra. Pronúncia dessa letra. Então, a letra L, por exemplo, da palavra llover, llover, chover, llover. Eu posso pronunciar llover, como se fosse um LH, llover. Eu posso pronunciar como se fosse um I, iober. Eu posso pronunciar jober. E eu posso dizer também chover. Então, a letra L, ela tem 4 maneiras possíveis de pronunciar. As 4 são utilizadas, as 4 são corretas, porém, em cada região predomina uma maneira de dizer aquela letra. Por exemplo, na Espanha, há regiões da Espanha que eles falam llover. Porém, há regiões da Espanha que eles falam llover. No México, llover é o que mais predomina, yo. Argentina, Uruguai, chover. Chover, eles pronunciam os 2 L's como se fosse um X. Também é algo significativo e representativo do país. Ah, mas qual que é mais certo? Qual que é mais usado? Não existe a mais correta. Todas estão corretas. Você não pode inventar uma outra maneira. Tem 4, não vai inventar a 5ª. Já tem 4. Você tem que escolher uma dessas 4 e dizer sempre dessa maneira, sabendo que há variações. Ah, mas qual que eu vou escolher? Depende. Qual é a maneira que o seu professor fala? Qual que é a maneira com que as pessoas que você tem contato com a língua espanhola falam? Então, você fala com um peruano? Você tem um amigo peruano, você se comunica com essa pessoa lá do Peru, qual que é a pronúncia que ele usa?
provavelmente você vai reproduzir o que ele fala, porque isso é normal, você vai escutando determinado som e você reproduz daquela maneira. Quando eu estudava espanhol, o meu professor tinha sotaque espanhol. Ele não era espanhol, ele era brasileiro, mas ele tinha sotaque espanhol. Então, eu fiz o curso todo, 3 anos de curso, com esse professor com sotaque espanhol. Aí, nos últimos 6 meses de curso, o meu grupo quis fazer aulas de conversação. Esse professor não pôde dar essas aulas e veio uma professora argentina dar essas aulas de conversação pra gente. A pronúncia da Argentina já é totalmente diferente da pronúncia do professor espanhol. Então aí eu fiquei 6 meses ouvindo choverecha, etc. E quando eu terminei meu curso de espanhol e já comecei a dar aula praticamente imediatamente depois, o material da escola que eu trabalhava na época era um material feito no México. Então já é outra pronúncia, diferente da Espanha e diferente da Argentina. E aí, como eu ouvia muito material desse curso que eu dava, áudios, etc., eu acabei ficando com a pronúncia do México por muito tempo. Então, o importante é você saber que há todas essas variações. Agora, você vai escolher uma para facilitar a sua vida. Você não vai falar uma hora ele, uma hora eja, uma hora eixa. Não, você vai se confundir muito, especialmente se você estiver começando a aprender o idioma. Escolha uma maneira. A mais familiar para você, porque você tem contato com pessoas daquele país, ou a que te parece mais fácil, ou até a que te parece mais bonita. E aí, toda vez que aparecer a letra 2 L's no começo ou no meio da palavra, você pronuncia da mesma forma. Então, por exemplo, llamar, o verbo chamar, llamar. Pode ser chamar, pode ser ligar, né? Llamar. Então, llamar, amar, llamar, chamar. Tem essas 4 maneiras aí possíveis de pronunciar essa letra. A letra L. Depois do L vem o M. O M em espanhol tem o mesmo som do português. Madre, mujer, muchacho, sem problemas. Então também não vou ficar demorando muito aqui no M. Vamos para o N. Também tem o mesmo som do português, palavras que se escrevem com N. E a maioria das palavras que terminadas em espanhol são com N. Então, por exemplo, también, quien, comprem, tudo com N. A maioria da terminação das palavras em espanhol não é com M, como em português. É com N, N de nada. E tem a mesma pronúncia do português, tanto o M quanto o N, tanto la M como la N. E aí aparece uma letra nova, uma letra que também não tem no português, que é la N. La N, que você já viu essa letra, que é aquele N com um tio em cima. Só que aquilo não é um tio, aquilo faz parte da letra, porque não existe esse acento tio em espanhol. Okay? Então não é um N com o tio em cima. Eu estou falando aqui só para facilitar o seu entendimento, tá? É la N, la letra tiene esse signo arriba, la N. É como o nosso C cedilha, que tem lá a cobrinha embaixo do C. É a letra, é assim. La N sempre vai ser assim. E tem o som do NH em português. Então, todas as palavras que forem escritas com N, você tem que pronunciar la N. Por exemplo, senhora, año. Año tem o som de NH porque se escreve com N. Essa é uma letra que consta no alfabeto, que não existe em português. Vogal O, lá O. Lá, já percebeu que eu estou falando lá A, lá B, lá C, lá O? São palavras femininas. O nome das letras em espanhol são palavras femininas. A letra O também é uma letra que tem o som fechado, assim como a letra E. Então não existe em espanhol O e O, só existe O.
acentuado ou não é o. Então, por exemplo, mi madre comprou um vestido. Comprou. Escreve comprou. Porém, se fala comprou. O som é fechado. Nunca vai ter o. É sempre o. Ônibus. Ônibus. O som do O é sempre fechado, assim como o som do E é sempre fechado. A única letra que tem, a única vogal que tem o som aberto é a letra A. Então você já sabe que o A é aberto, o E e o O são fechados, sempre acentuados ou não, e a letra I e a letra U é igual ao português, não muda nada. Bueno, la P. A letra P, lá P, igual ao português também, nada muda. Pato, puerta, pátria, enfim. Se nada muda, vamos em frente. A letra Q em espanhol. A letra Q em espanhol se chama Q. La Q. É o nome da letra. Letra Q. E ela é usada, por exemplo, em palavras como queso, quiero. Porém, não existe em espanhol a sílaba QUA e nem a sílaba QUO. Eu substituo esse Q por C. Então, por exemplo, a palavra quantos, que em português se escreve com Q, em espanhol se escreve com C. Quantos. Por quê? Porque não existe qua, quo. É CUA, CUO. Ok? Olha quanta coisa vocês estão aprendendo aqui hoje, hein? A pronúncia das letras é super importante para que você consiga ler, consiga pronunciar de maneira correta a palavra. Ai, mas às vezes eu nem sei o que significa, tá? Mas você vai pronunciar de maneira correta e você vai aprender o significado também posteriormente. Calma, calma, né? O foco da live hoje é a pronúncia das letras. Então vamos lá, vamos continuar que ainda tem várias aqui, vários detalhes para eu passar para vocês. Próxima letra, a letra R. R, la R. Ah, esse é o problema dos brasileiros. A maioria dos brasileiros, que eu já dei aula para centenas aí de alunos, em todo esse tempo que eu tenho aí dando aula de espanhol, é a pronúncia do R. Então, o R em espanhol, quando ele estiver no começo da palavra, ele tem que ser vibrante. Rato, rápido. Não é rato. Rato. Se você fala rato, parece que a palavra é escrita com J. Porque eu já te falei que o J tem som de R. Só que é o R da garganta, é o R que a gente usa aqui no Brasil. Não é o R vibrante que a gente usa no Brasil, é o R com som da garganta. Porém, o R em espanhol é rrr. Por isso que você tem que saber diferenciar a pronúncia de jamón, que é presunto, e Ramón, que é um nome próprio masculino. Mi padre se llama Ramón? Não. Meu pai se chama presunto? Não. Mi padre não se llama Ramón. Mi padre se llama Ramón. Então, esse R tem que ser pronunciado, tem que ser vibrado, aí você tem que fazer essa língua tremer. Quando o R estiver no meio da palavra, um R no meio da palavra, é igual ao português, barato, caro, normal. Mas quando começar com R, esse R tem que vibrar. E em espanhol também existe os dois R's, la doble R. Então, palavras que se escrevem com dois R's, claro, no meio da palavra, né? Então, por exemplo, carro, carretera. Carretera, para quem não sabe, significa estrada. Carro. Tem dois R's? Também tem que vibrar. É o mesmo som do R. Um R no começo da palavra tem o mesmo som dos dois R's no meio da palavra. Então isso, pessoal, é importantíssimo você saber essa diferença e principalmente não só saber, pronunciar de maneira diferente.
Não adianta você saber e pronunciar carro, carreteira. Não, não é carreteira, é carreteira. Consegue perceber aí a diferença entre Ramon e Ramon? Isso é muito importante na língua espanhola. Todos os países pronunciam esse R vibrante, coisa que nós brasileiros não pronunciamos. Por isso que essa é uma grande dificuldade do aluno brasileiro quando ele está aprendendo espanhol. É soltar essa língua, fazer essa língua tremer aí. Ok? Muito bem. Letra S. Letra S em espanhol sempre tem um som forte. Outra informação importante, não existe dois S's em espanhol. Nunca, jamais. Existe dois L's e existe dois R's. Dois S's, não. Nenhuma palavra se escreve com dois S's. Por exemplo, a palavra assado. Carne assada. Assada se escreve com um S. Mas a pronúncia é forte do mesmo jeito. Porque o S em espanhol tem o som forte. Sabor, así, assado. Sempre som forte. Não tem som de Z. Bien? Som forte. Como se fossem dois S, porém não existe dois S em espanhol. Nenhuma palavra se escreve com dois S em espanhol. Depois da letra S tem a letra T. Latte. Latte seguida de A, E, O, U, igual português. Tá, te, to, tu. E a T seguida da letra I, aí sim também é um som aí interdental. Tiempo. Tienes. Ti, não é ti. Meu nome em espanhol não é Kátia, é Kátia. Ti. Então, o D seguido de I e o T seguido de I tem o som interdental. Dia, tia. Dientes, tiempo. Isso também é uma pronúncia característica. Não cometam o erro de falar, por exemplo, tiempo. Não, é tiempo. Letra U. A vogal U, igual português, uba, unidade, nada cambia. Aí a gente vai para a letra V, la UB, que pode se chamar UB ou B corta. E ela tem som de B. Por que B corta? Porque eu disse lá no começo que a letra B pode ser B ou B larga. B larga por quê? Porque tem a perna larga. O que é largo em espanhol? É comprido. Então tem a perninha comprida, B larga, é B. B corta, tem a perna curta, é V. E o B e o V tem o mesmo som em espanhol, tem som de B. Então palavras que se escrevem com V, por exemplo, vecino, nuevo, novio. Vou escrever com V, mas a pronúncia é de B. Sempre. Não existe a pronúncia nuevo, é nuevo. Não é vecino. Vecino, se tu não sabes, é vizinho. Não é vecino, é vecino. De acordo? A ver, la ex, a letra X, la ex. Ela pode ser pronunciada ou não. Por exemplo, eu posso dizer extra ou eu posso dizer extra. Tanto faz, tem país que fala extra, como se fosse um S, e tem país que pronuncia o X, extra. Próximo, próximo. Então, as duas pronúncias aí são corretas de acordo com a região. Vocês sabem já, se estão me seguindo aqui no canal, que são 21 países que falam espanhol. Então, é claro que vai ter muita variação na pronúncia. Não todos os países pronunciam essas letras da mesma maneira. E as letras que têm essa diferença eu estou destacando aqui para você. Então, por exemplo, o X é uma letra que tem essa variação. Tem países que vai falar próximo
e tem países que vão dizer próximo. Muito bem. Chegamos ao Y, a letra Y. Y é uma letra muito usada no espanhol. E ela tem 3 maneiras de pronunciar, 3 maneiras corretas, 3 maneiras possíveis. Por exemplo, o mês de maio. Maio em espanhol se escreve com Y. No lugar do I, eles colocam o Y. Qual pode ser a pronúncia de maio? Pode ser maio, como se fosse um I. Pode ser mayo e pode ser macho. Todas as palavras que começarem com Y ou tiverem Y ao meio da palavra, você pode pronunciar dessa maneira. Como um I, yo, eu, yo. Como um je, jo. Ou como um X, xo. Então aí também depende do país, depende da região daquele país. Pode haver variação na pronúncia dessa letra. Uma letra muito usada no espanhol, uma letra que várias palavras se escrevem aí com la Y. La Y, o Y. Bien? Yo, yo, xo. A mesma coisa que eu já disse com relação aos 2 L's. As 3 são corretas, as 3 são utilizadas. E você vai falar de que maneira? Você vai falar da maneira que for mais familiar para você, ou mais fácil, ou até mais bonito, sabendo que existem outras. Porque se você pensa que só existe, por exemplo, io, aí você vai parar numa viagem, ou a trabalho, ou enfim, lá no Uruguai e escuta xô, você pode achar que é uma outra palavra. Então você não pode ter esse problema de comunicação por não conhecer as variações. Claro que variação de vocabulário, pessoal, a gente nunca vai saber todas. É claro que eu não sei a variação de todos os 21 países de vocabulário. É impossível. Nem de expressões, nem de vocabulário. Expressão ainda piorou, porque expressões elas mudam de tempos em tempos, né? Gírias, etc. Não dá para saber tudo. Eu, como dou aula, eu conheço algumas. Inclusive, às vezes eu faço lives falando de algumas expressões de determinados países. Mas eu não sei todas. Agora, a variação de pronúncia, sim. Eu tenho que saber todas e você, aluno, também tem que saber todas. Para quando você for se comunicar, você saber que há aquela variação. Então, você não precisa mudar a sua forma de falar, mas você precisa entender o que aquele outro hispanohablante nativo está falando com você. Para você não achar que é uma outra palavra. Playa, plaja, placha. Se a pessoa não sabe essa variação, pode achar que é uma palavra diferente quando é a mesma coisa. Só muda a maneira de falar. Claro que a maneira de escrever vai ser igual em qualquer lugar, certo? O que eu estou falando hoje aqui é sobre pronúncia, não escrita. Vamos lá. E depois a letra Z, a última letra do alfabeto, o Z, la Z. Em espanhol, não existe a sílaba Z seguida de E Z seguida de I. Então, já esquece isso aí. Qualquer palavra que eles forem escrever com o Z seguido de E ou Z seguido de I, eles substituem por C. Também em espanhol não existe o som za, ze, zi, zo, zu. Não existe esse som que existe em português. Então, os latino-americanos dizem, por exemplo, zanahoria, sapato, manzana, surdo. Palavras todas aí que em espanhol se escrevem com Z. O Z tem som de S, som forte. Zanahoria é cenoura. Sapato, em português escreve com S, em espanhol escreve com Z, a pronúncia é igual. Porque o Z tem som de S. Manzana, maçã, manzana. Olá, não é manzana, é manzana. Aberto esse som, aberta essa letra A. Manzana, Z, som forte.
E surdo. Surdo é a pessoa que escreve com a mão esquerda. É o canhoto, é surdo. Aí é um falso cognato, né? Um falso cognato. É a palavra que parece uma coisa em português, porém o significado é totalmente diferente. Surdo se escreve com Z. Então, a pronúncia dos países da América Latina, o Z tem som de S. Zanahoria, sapato, manzana, surdo. Simples assim. Agora, no espanhol da Espanha, a letra Z, seguida de A, de O, de U, porque você já sabe que não existe Z seguido de E e nem Z seguido de I, vai ter o som também interdental. É aquele que você coloca a língua no meio dos dentes, entre os dentes, né, e assopra. Então, o espanhol vai dizer zanahoria, sapato, manzana, surdo. É essa a pronúncia da letra Z na maior parte do país. Zanahoria, sapato, manzana, surdo. Então, quais são as pronúncias que existem em português e que não existem em espanhol? O, za, ze, zi, zo, zu. E eles têm bastante dificuldade também para pronunciar as nossas terminações, por exemplo, contaminação, excursão, transmissão. Então, escrito com 2 S's, aotil, escrito com C cedilha, aotil, para eles esse som é difícil. É muito mais difícil para um hispanohablante aprender o português do que para um brasileiro aprender o espanhol. Então, a gente leva vantagem aí. Tem muitos sons aí do nosso fonema, da língua portuguesa, que não existem na língua espanhola. Então, não existe não existe O, não existe são e não existe za, ze, zi, zo, zu. Esses sons não existem em espanhol. E o som que é diferente para nós em português, que eles têm e a gente tem dificuldade de pronunciar, qual que é? É o R. Palavras que começam com R. Roupa, ratón, rato, rueda. Essa pronúncia pra gente é difícil. É a mais difícil. Pela experiência que eu tenho em sala de aula, é onde os alunos mais têm dificuldade, é com a pronúncia do R. Todas as outras não tem dificuldade. Vai embora. O aluno escutou, aprendeu, assimilou. Pode até tropeçar de vez em quando ali no comecinho do curso, mas depois ele não fala mais o V com som de V. Ele fala o V com som de B. Ele sabe quais são as pronúncias dos 2 L's, a pronúncia do Y, tudo mais. Agora, o R é onde o bicho pega. Então, a palavra começou com R ou tem 2 R's no meio da palavra, esse R tem que vibrar. Você tem que tremer a língua. Essa é a única pronúncia para nós brasileiros que a gente pode considerar mais difícil. Então, vocês veem que a gente está em vantagem com relação a eles para aprenderem português. E outras coisas, né? Outras questões aí de estrutura gramatical que para eles se torna um pouco mais complicado do que para a gente aprender o espanhol. Para a gente, eu digo nós brasileiros. Por isso que o meu método Espanhol Listo, ele foi pensado para o aluno brasileiro que quer aprender espanhol, focado aí nas dificuldades que o brasileiro tem na hora de falar espanhol. Com toda essa experiência que eu tenho de 29 anos dando aula de espanhol, eu acho que já deu para eu aprender alguma coisa, né? E saber quais são as dificuldades dos alunos na hora de aprender esse idioma. Então, eu já sei, quando eu dou determinado conteúdo, onde é que o aluno vai empacar, onde é que ele vai engasgar e a comparação que ele vai fazer com a língua portuguesa, devido a tantos anos dando aula. E aí, como eu disse no começo da live, eu passei essa minha experiência de aulas presenciais para os meus cursos online. Então, transferi tudo isso para o digital para conseguir atingir um número maior de pessoas, um número maior de alunos,
um número maior de pessoas querendo aprender o espanhol, que é a segunda língua mais falada do mundo, que é a língua que está aqui no nosso continente, todos os países vizinhos falando espanhol, só a gente falando português, e o brasileiro achando que não precisa estudar espanhol, que é só colocar ion no final da palavra e já está arrasando quando não está. Não está falando espanhol. O espanhol é fácil? É fácil, mas não quer dizer que é tão simples assim. Então você precisa sim de uma dedicação, de um tempo, de um curso para você desenvolver, praticar esse idioma e aí sim se comunicar de maneira correta em diferentes situações. Então meu curso é pensado para isso, para se você quer ser promovido na sua empresa, conseguir emprego em outra empresa que está exigindo o espanhol, você tem todas as habilidades necessárias. Toda a parte cognitiva, toda a parte técnica, e está faltando o espanhol. E aí você não vai se candidatar por causa só do espanhol? O que você está esperando para começar um curso de espanhol? Não entendo. Você quer estudar fora do país? E você precisa ter uma certificação, você precisa fazer uma prova para provar que você tem um conhecimento, no mínimo intermediário, do espanhol. E não vai estudar fora por quê? Porque não tem o conhecimento, tem só aquele conhecimento que você acha que é básico e às vezes nem básico é? Também não entendo o que você está esperando. Seu objetivo é viajar, você quer conseguir falar com as pessoas, quer conseguir fazer perguntas, quer ir para os lugares que você deseja conhecer, fazer passeios turísticos, conversar com os nativos, fazer uma pergunta para um guia de turismo, comer o que você quer, saber como pedir, saber como reservar um hotel, saber como pegar um táxi, um Uber. E vai ficar se contentando com o Google Tradutor, que geralmente traduz tudo errado, e vai ficar se contentando com aquelas excursões amarradas que você tem que ir para lugares que às vezes você nem queria, e ficar muito tempo no lugar ou pouco tempo no lugar que você queria ficar mais porque você está preso naquela excursão porque não sabe falar a língua? Por favor, né? Não se contente com pouco. Você pode, deve, precisa e merece aprender mais o idioma espanhol. Espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha sido útil para você. Foi uma verdadeira aula, um resumo aqui da minha aula sobre o alfabeto, sobre a pronúncia das letras. Você aprendeu o nome das letras, você aprendeu a principal pronúncia dessas letras, as diferenças que há entre algumas letras em espanhol. E também aprendeu vocabulário, né? Porque conforme eu fui exemplificando as letras, você também aprendeu aí um monte de vocabulário de lambuja. Então não fica de fora das lives, toda semana tem live para você participar, para você assistir, que sempre tem algum conteúdo legal, você vai aprender muita coisa aqui comigo, esse é o objetivo do canal. Te desejo uma excelente semana, nos vemos na próxima segunda-feira para outra live, lunes 18, e cuídense, nos vemos. Besitos, hasta la vista.